Boa noite, professor. Boa noite, Tudo bem? tudo. Então vamos lá, está aqui, dia 18. O senhor está onde hoje? Hoje eu estou em janeiro. Desculpa, professor, cortou. Alô, eu estou no Rio. Alô, professor? Ok. Então hoje, professor, nós temos a 38ª live do 2023 e o tema é Centro de Referência da Saúde. A palavra está com o senhor. Ué, será que vai começar cedo hoje? Não estamos lhe ouvindo. Professor, Alô, agora oba, estamos ouvindo. Agora está bom, ok. tá legal, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, hoje o tema é Centro de Referência. Sim, alô, alô, não estou ouvindo? Alô, tá bom, vamos lá. Vamos começar? Podemos começar assim, professor. Tá bom, boa noite a todos. Estou hoje no Rio de Janeiro aqui para trabalhar, vamos lá. O tema de hoje é em relação a centro de referência de saúde, tá? O que que é isso, né? É um ponto, na verdade, onde vários profissionais da área de saúde pode se conversar entre os profissionais para que possa ajudar o paciente no processo. Então, muitas vezes, dentro de um hospital, o corre-corre do dia a dia, muitas vezes, né, é, um profissional não consegue conversar com o outro em relação ao paciente, não dá tempo, né? E a outra são apenas números estatísticos e são papéis de prontuários que apontam as anotações do procedimento médico no processo. Mas isso não é suficiente nesse mecanismo. Então, teria que ter uma forma de que aquele paciente, seu médico não tem condições de estar olhando na sua íntegra, no seu despacho, na sua análise que foi feita, que outros profissionais também o fizeram no processo. Então, cabe nesse ponto com que outros profissionais possam ajudar isso. De tal maneira que possa estudar caso a caso, e os casos mais complicados ou excepcionais, ou tem algum detalhe no processo, que tenha algum profissional que possa ajudar e possa orientar. Vamos supor assim, um caso clássico, tá? É uma pessoa que teve um problema cardíaco, tá? No entanto, não se faz a história dele se, vamos supor, o que que causou aquilo? Não é simplesmente se estava abusando de cigarro, bebida, gordura, ou simplesmente a pessoa estava debilitado
por estresse ou coisa parecida, né? E outras doenças, outros casos que no processo. Muita gente sabe que em muitas atividades coronariana, por exemplo, é descendente de um problema sério em relação ao tratamento dental, né? Assim como tem procedimentos de estresse que leva à questão cardíaca no processo. Então, outros profissionais também deviam estar ouvindo, anotando, avaliando esse processo, e não só simplesmente tratar o paciente cardíaco de que ele sofreu um ataque de coração e foi tratado, foi feita a cirurgia, acabou o processo e é um prontuário e acabou, né? Então, esse tipo de acompanhamento e trabalho, essa análise, essa possibilidade de discussão sobre isso, é um dos pontos que não é tido hoje nas unidades hospitalares ou mesmo nos consultórios no processo. Então, esse assunto se torna muitas vezes simplesmente mais um número e acabou, né? Então, o centro de referência é que tenha um pouco de cuidado, e não só cuidado, mas atenção à saúde do paciente, e que com isso deveria estar sendo pesquisado esses dados, tabular esses dados através de uma linguagem mais fácil, e o médico não tenha necessidade de ficar lendo todo o prontuário. Assim como hoje, para o sistema eletrônico, você pode fazer uma série de cruzamento de informações e abastecer de dados de tal maneira que, com isso, cada vez que o médico pega uma ficha de um paciente no processo, ele já tem um histórico resumido, já tem toda uma situação, já tem os alertas sendo avisados, então, quais são os procedimentos que ele deve fazer. O ato cirúrgico não tem o que fazer, mas pós-cirurgia ou antes do processo, quais são os cuidados que devia ter. Quer dizer, isso normalmente num hospital deveria ter esse cuidado desse mecanismo. Mas como o hospital está trabalhando o paciente apenas com um número, né, e está vendo a questão da ocupação do leito hospitalar só, essa interação de diversos profissionais e analisar, discutir isso, caberia um profissional de saúde, que pode ser enfermeiro, pode ser médico, que seja estudado um trabalho de pesquisa no processo. E uma pesquisa constante e sempre atualizada. Tanto é que no próprio sistema SUS, ela me falou que se você fizer qualquer tipo de pesquisa, a remuneração do SUS tem um adicional para isso. Então, não é lá essas coisas, não é tão assim, significativo essa correção, mas já é algum tipo de contribuição. E não só isso, se você quer trabalhar de uma maneira mais profissional, você pode, através da unidade, apresentar propostas juntamente com o Fundo Amparo do seu estado no processo, para que com isso possa manter um grupo de pesquisadores, um grupo de profissionais que possa fazer compilar esses dados, produzir dados estatísticos nesse processo, de tal maneira que com isso ajude ao tratamento dentário do sujeito, ou neurológico, psicológico, alimentação, nutrição, diversos segmentos podem envolver nesse processo. Então, o centro de referência de saúde é exatamente isso, não é a questão só do atendimento hospitalar, e sim um índice maior, um item a mais, no qual com isso possa estar fazendo uma integração da saúde do trabalhador, do morador daquela comunidade, e com isso pode ter surpresas grandes em relação a diversos casos de epidemia ou outros tipos de situações de intoxicação que podem surgir nesse mecanismo. Então, é muito comum, muitas vezes, tem algum lugar, algum bairro qualquer que de repente ataca um determinado tipo de doença no processo, e aquilo passa a ser apenas dado estatístico para o hospital. Um paciente vai para um hospital, o outro vai para outro hospital, o outro vai para o pronto-socorro. Cada um registra esses dados, mas ninguém está fazendo uma compilação naquele bairro se aquela origem daquela situação teve algum caso extra no processo, que se era um caso que era previsível ou não nesse mecanismo. Então, com isso, uma água contaminada, um alimento contaminado pode causar situações, e ele só entra em idade com o ato só do paciente no processo, e não acaba gerando nenhum tipo de dados estatísticos de prevenção ou de correção desse processo. Então, quando se tem a ideia do centro de referência,
O centro de referência, então, nada mais é do que muito mais dados de pesquisa administrativo dentro da unidade do que simplesmente você atender o paciente. Esse costume, infelizmente, não tem. A pessoa recebe a alta, aquilo vai para o arquivo morto, acabou, tem que guardar, a lei obriga, então guarda esse dado estatístico e ficou por isso mesmo. E aquilo, muitas vezes, é levado esse conhecimento ao SUS no processo, mas o tempo que esse prontuário, né, que pode não estar escrito adequadamente, pode ter outros casos no processo, e aquela doença, aquele procedimento que foi registrado, é apenas um registro numérico do processo e não gera nenhum tipo de reação, de prevenção, coisa parecida no processo. Então, a existência desse mecanismo no município, um centro de referência para a saúde, seria um ponto estratégico para reduzir o custo de investimento ou investir em coisas certas na saúde e, com isso, fazer com que haja toda uma otimização dos recursos. Então, é extremamente importante que tenha esse tipo de parâmetro. Então, isso muitas vezes, como eu falei para vocês, o médico em si, às vezes não tem tempo nem condições de fazer isso. Mas você tem o pessoal da área de residência médica, estagiários de enfermagem, uma série de profissionais, ou mesmo dado estatístico da área de administração, ela pode também lançar desse processo de tal maneira que aprenda a trabalhar com esse tipo de situação. E que não trate o paciente apenas como um número, um procedimento só e acabou. E esse tipo de histórico, esse tipo de criação desses dados, começa a mapear na sua cidade onde tem casos mais graves, quais são os procedimentos que acontecem. Um caso clássico, que todo mundo sabe, que é o caso clássico de quem tem problema renal, vai. Quem tem problema renal que você precisa fazer hemodiálise, uma série de procedimentos no processo, todo mundo sabe que grande parte dos doentes são pessoal de baixa renda e são, como diz, atendidos pelo SUS. Raramente uma pessoa de poder aquisitivo precisa desse tratamento, é muito pouco. Por quê? Simples, todo mundo sabe que qualidade do alimento. Então, quem tem poder aquisitivo melhor e que tem um cuidado alimentar no processo, raramente tem esse tipo de doença e quando tem é corrigido facilmente. Enquanto a pessoa da baixa renda, por não ter opção na comida, no processo, acaba comendo as comidas gordurosas, um monte de coisa, e com isso tem todo um problema sério em relação a essa doença e outras doenças no processo de fígado também, isso. E nesse processo dessa detecção desse problema, muitos médicos sabem disso, têm esses dados, e a política pública de saúde nada faz sobre isso. Então, muitas vezes reclamam pela falta de cadeira, multiplica para tratamento, leito para isso, tal, mas o problema mais importante é que esses tipos de doenças que é previsível no processo, não se faz nenhum tipo de ação. Então, o centro de referência justamente são unidades que vão tabular esses dados e vai começar a dar alerta nesse mecanismo e de que, com isso, tem que investir no nutrólogo ou então na parte nutricionista, ou tem que investir em educação alimentar, ou colocar produtos mais acessíveis para a alimentação e fazer campanha nesse mecanismo. Então, a utilização dessa ferramenta, desse mecanismo, exige esse tipo de situação. Isso devia ser uma coisa obrigatória, né? No entanto, o nosso trabalho, infelizmente, está restrito hoje ao atendimento ambulatorial, cirúrgico no processo, nada mais que isso. Então, com isso, toda essa situação de saúde e a necessidade de adequar não só as instalações, mas todo o procedimento de atividade, de investimento e atividade de preparo de profissionais, infelizmente, nós não temos esse tipo de ação. Então, nesse ponto, um dos pontos mais importantes é ter essa consciência de começar a trabalhar com isso. É lógico que muitos hospitais, principalmente em particular no processo, sendo uma empresa limitada, você não tem dinheiro para fazer isso. Mas, mesmo que não tenha dinheiro nesse processo, você pode pegar as faculdades que acabei de falar para vocês de enfermagem, quer seja na área de administração,
quer seja na área de matemática, estatística, o que for, e com isso aproveite esse momento do estagiário para que possa fazer esse tipo de levantamento. Por outro lado, se não tem dinheiro para isso, você tem forma de você requerer esses tipos de investimentos com que haja investimento público nesse processo. Lógico que você, sendo um hospital em empresa limitada, não pode fazer isso, mas você pode pegar uma associação da região e pode fazer isso. Vamos supor assim, quantas associações de doentes renais nós temos no Brasil? Tem um monte. E por que não fazem isso? Né? Eles não são capazes de fazer esse tipo de atividade. E, com isso, cada um se coloca numa posição de zona de conforto e não se procura trabalhar em conjunto. Então, o papel do terceiro setor é exatamente isso, buscar formas onde uma empresa convencional não pode fazer e que são assuntos de interesse público, e o processo é extremamente importante para redirecionar orçamentos, atividades, atitudes, de tal maneira que, com isso, possa fazer com que haja uma redução dessas doenças. Então, o que temos hoje necessidade é que entender esse mecanismo e que muitas dessas informações que nós estamos falando estão disponíveis. Então, você olha um prontuário médico, por exemplo, tem todos os dados colocados ali. Por que aqui não é informatizado, não só na informação para você enviar, né, aos pacientes, ou ao plano de saúde, ao SUS do processo, mas trabalhar com esses dados na própria instalação hospitalar, de tal maneira que com isso eu possa produzir outros tipos de dados, informação importante, estratégico, para fazer com que haja cumprimento disso. Então, a discussão maior é que existe sim essas informações e muita gente não está nem aí com isso. Acha que estatística é uma bobeira, não tem necessidade e esquece que é a base das políticas públicas no processo. Então, o que nós estamos dando alerta através disso é esses tipos de centros de referência no processo devia ter em todas as atividades no processo, não é simplesmente na saúde só. Eu poderia ter centros de referência, por exemplo, somente para saúde bucal, por exemplo, né? Eu poderia ter um trabalho desse, por exemplo, uma referência na área de medicina do trabalho, saúde do trabalhador, vamos supor. E assim por diante, deveria ter nessas unidades de apoio à saúde uma série de referências que sirva de orientação, não só de produção de dados estatísticos, mas também de orientação, e com isso acaba tendo uma sinergia entre diversos profissionais de saúde e que com isso possa estar trabalhando na melhoria da saúde de uma maneira genérica para toda a cidade. Então, nós não adiantamos simplesmente ter uma boa estrutura hospitalar, atende muito bem, tem um serviço excelente, um monte de coisa tal, mas isso não está traduzindo muitas vezes em resultado adequado. Então, você teve uma velocidade maior para trabalhar, para reduzir os casos do processo, mas não sanou o processo. Então, assim por diante, existe toda uma derivada de situações que o centro de referência pode, através do dado estatístico, começar a fazer as previsões e, com isso, faz o quadro sabido, por exemplo, na época de inverno, você tem problema sério respiratório, assim por diante, você tem as clássicas, né, problema de saúde no processo, e muitas vezes, através disso, que teria que estar, né, comprando vacina, comprando medicamento, um monte de coisa, para você estar antecipando a situação. E pouco se faz isso. A pessoa que faz um controle de um estoque hospitalar de medicamento também não tem essas informações. Então, pode muitas vezes comprar produto exagerado, de um produto que não se usa, ou que pouco usa nesse período e acaba perdendo esse produto. Então, com isso, a falta desses dados estatísticos, de fazer com que haja esse tipo de informação, ele é extremamente importante, não só para que possa reduzir o custo operacional, melhor atendimento aos pacientes no processo e para evitar que haja mais casos similares no futuro próximo. Então, esse cuidado que nós temos que ter através dos centros de referência. E, com isso, fazer as campanhas preventivas, um monte de coisa, de tal maneira que reduza com isso o acesso ao leito hospitalar e outros procedimentos no processo.
Então, esse tipo de atividade, esse tipo de postura, infelizmente, as organizações não têm esse tipo de análise, e com isso, cada vez mais as doenças vão aumentando, vai se equipando melhor o hospital, para ser mais rápido o atendimento, ganha uma eficiência de atendimento e eficiência de remédio, um monte de coisa no processo, mas dados estatísticos provam que determinado tipo de doença só aumenta, só vem aumentando, e ela não vem reduzindo. Você ganha eficiência, passará mais rápido a pessoa, no entanto, a reduzir esses índices não está acontecendo nisso. Então, o centro de referência de saúde no processo, ela tem que tratar a saúde como integral no mecanismo. Porque uma criança obesa agora no processo, ou que tenha problema renal, que vai ter um problema de gordura, vai ter um problema cardíaco no futuro, é lógico no caso, é uma sequência de lógicas. Então, por que não fazer com que haja um trabalho melhor na alimentação escolar? Como é que faz com que haja melhores condições de saúde bucal nas crianças? Existe programa para isso, do próprio governo. E, no entanto, esse tipo de recurso não é aplicado. Por quê? A lei é bem clara. Essas atividades deviam ser sendo feitas através de associações filantrópicas ou sem fim lucrativo no processo, não para uma empresa, porque a Constituição veda que repasse recursos para a empresa. Então, apesar de ter profissionais no mercado, ter condições no processo, como grande parte dos serviços médicos estão com uma empresa limitada, quase 70% do serviço está sendo feito para empresa limitada, e, na verdade, pela Constituição, deveria ser por entidade do terceiro setor. Esse tipo de falta desse processo acaba causando também esse transtorno e que há, de um lado, médico ocioso, há, do outro lado, pacientes carentes, sem necessidade, sem ter atendimento adequado. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de interlocução seria importante para trabalhar. Um caso clássico desse que aconteceu no passado em São Paulo, e ficou famoso, é o corujão dos exames que foi feito. Isso é, havia uma fila enorme de pendentes de radiologia, outros exames no processo, e, no entanto, você entrava no hospital, você tinha equipamento ocioso, um monte de coisa, estava parado, que as pessoas, os pacientes, já não estava todo mundo dormindo no processo, e aquela máquina tem que ficar ligada dia e noite, tem que manter o funcionário lá trabalhando para uma emergência qualquer. Então, com isso, foi feito um trabalho com que eles atendessem o sistema SUS no processo, nos hospitais particulares. Com isso, eles receberam esse atendimento, não a tabela, lógico, que o particular pagaria, tabela SUS no processo, mas também teve outros benefícios em relação à imunidade e isenção tributária nisso. Então, com isso, muitos hospitais adoraram esse processo, mas, como é uma ação política, mudou. O político mudou o processo e não continuou mais nesse mecanismo. Então, o que havia zerado de exame, um monte de coisa, tornou a subir novamente. Então, existe sim uma necessidade de que haja esse tipo de intercâmbio e, através desses intercâmbios, gerar propostas e soluções no sentido de buscar a melhoria da saúde da comunidade. Então, a formação de um centro de referência não é simplesmente ter uma personalidade jurídica para isso só. Lógico que se você montar uma associação com isso, você tem toda uma vantagem, que você pode comprar material médico hospitalar, fármaco, um monte de coisa através dela, pode fazer negociação com as empresas produtoras de medicamento, um monte de coisa, e utilizar nisso toda uma vantagem da renúncia fiscal, e com isso fazer com que haja uma aplicação direta para as famílias em relação à questão alimentar no processo. E assim por diante, tem diversos outros tipos de atividade, que seja oftalmo, que seja ortopédico, que seja no ponto de vista bucal, e assim por diante, tem diversos segmentos para trabalhar. Então, nós temos que fazer com que, dentro de cada uma das unidades ou no município, no processo, haja esse tipo de trabalho de tal maneira que possa montar esses centros em cada um dos lugares de cada estado ou na região estadual,
você pode fazer as regiões administrativas que o governo estabelece como dado principal de dados do processo, porque aí toda a parte orçamentária do Estado acaba se unificando nessas unidades. Então, você vai ter uma chancela oficial do governo, de tal maneira que você possa levá-los a eles toda uma necessidade e já fazer o prognóstico das possíveis questões que vão acontecer com saúde nos próximos anos, de tal maneira que com isso você possa munir de profissionais, recursos, capacitação e instalação para as finalidades. Então, esse é um ponto extremamente importante, onde a iniciativa privada, através de associações, podem fazer essa interlocução no sentido de ajudar o processo. Senão, simplesmente nós vamos aumentando a estatística de atendimento e nós não conseguiríamos reduzir esse tipo de tratamento com isso. Então, não há dinheiro suficiente para cobrir toda essa falta de estrutura e planejamento no processo. Então, já que recurso é pouco, então esse tipo de organização e procedimento é extremamente importante para que possa ganhar velocidade e maior atendimento nesse mecanismo. Então, essas organizações têm por obrigação de trabalhar com isso. Então, se a unidade hospitalar ou clínica, coisa parecida, não tem esse processo, as universidades, as faculdades têm por obrigação de fazer pesquisa e extensão comunitária. Então, já está falando o que pode ser feito. Então, se você não tem nenhum grupo de médicos que possa fazer isso, mas eu posso pegar através de dados estatísticos e fazer com que haja esse tipo de levantamento e definição no processo para orientar a equipe médica. Então, esse é um dos pontos-chave da discussão, que o centro de referência não é uma instalação física, é uma instalação muito mais virtual, dando um compromisso da gente para criar um grupo técnico para isso. Se isso vale a pena amanhã montar alguma pessoa jurídica para a gestão desse processo, também pode ser. Caso contrário, simplesmente pode ser uma atitude dos profissionais para que haja integração para melhor qualificá-los e não só isso, detectar melhor a forma de tratamento que é feito isso. Então, o centro de referência é nesse sentido, não no sentido de que seja uma instalação maçuda, luxuoso, com cheio de computador, tal, cheio de profissionais que vai fazer algum tipo de levantamento ou pesquisa no processo. Não, não, não é nada disso, né? Basta que haja esse compromisso, você pode aproveitar atuais prontuários e você fazer com que haja adaptação com o prontuário oficial do governo no processo. Então, esse é um ponto-chave onde, infelizmente, não há esse tipo de postura dentro da parte do hospital, nem pela Secretaria Municipal de Saúde, e com isso acaba criando um limbo enorme no processo. E quando só lembra quando tem grandes catástrofes e tem que ir socorrendo esse mecanismo. E aí acaba morrendo gente, patrimônio e uma série de situações de uma maneira equivocada esse processo. Então, a montagem do centro de referência de saúde, então, como falei para vocês, não é só questão de fisicamente você constituir um prédio, uma sala para isso. É muito mais a questão virtual no processo e cada um de nós, dentro da linha de informática que aquela empresa vai ser adotado, criar um mecanismo que possa atender não só o paciente no processo, mas seja um ponto de orçamentariamente definir os investimentos de pessoa física ou jurídica nas unidades, de tal maneira que possa procurar a encontrar forma de trabalhar em conjunto no processo. Então, o Centro de Referência de Saúde nada mais é do que um compromisso dos profissionais de saúde. Não vamos interpretar isso como outros tipos de atividade, não tem nenhuma necessidade. Na verdade, é um compromisso que todos têm que ter, de tal maneira que possam buscar soluções para que as pessoas não fiquem doentes. Aquilo que nós sempre brincamos, né? A Secretaria Municipal de Saúde devia mudar de nome, porque quando você entra nela, só fala de doente. Então, devia ser a Secretaria Municipal de Doentes, só para cuidar de doentes. Aí você tem uma Secretaria Municipal de Saúde, só para trabalhar na saúde, né?
Então, as coisas juntas não combinam muito, que eu brinco, né? Então, esse tipo de ação que nós temos que ter bastante cuidado, que existe toda uma legislação que dá respaldo, orienta, tem recursos, e, no entanto, nós não estamos sabendo trabalhar com isso. Então, nesse ponto, a montagem de proposta de trabalho e planejamento é extremamente importante de como trabalhar com isso. Então, vamos arregaçar a manga e trabalhar dessa forma, poder aproveitar toda a legislação e a disponibilização e cumprir com as obrigações, tanto educacional, como no caso de atividades mais de pesquisa. Isso pode gerar uma série de resultados de pesquisa que as pessoas não têm ideia do que nós estamos falando. E isso pode ajudar imensamente o setor de saúde, de tal maneira que com isso possa estar fazendo programa de prevenção. Então, esse é um ponto-chave que nós preconizamos que faça esse tipo de centro de referência de saúde. Então, a gente coloca à disposição para maior explicação sobre isso, e vamos ver, tem perguntas, dúvidas, pessoal? Tem sim, professor. Tem uma pergunta aqui do Genaro. Os dados coletados por um centro de referência devem ser compartilhados com outras organizações, no caso, publicado abertamente? Não há necessidade de publicar, mas há necessidade de trabalhar os dados, que muitas vezes o dado foi coletado errado, ou muitas vezes não era aquilo que quis dizer na estatística, então existe esse lado que tem que ter um pouco de perfil de investigativo e que tem que ter visão de saúde para que não seja enganado no processo. Em muitos casos, principalmente de óbito de crianças, por exemplo, muitas vezes sai com determinado tipo de diagnóstico e no fim, quando você vai ver, não era nada disso, era literalmente fome mesmo. Quer dizer, então, são situações meio críticas que acontecem, tá? Professor, perguntas até então não tem. Se o senhor quiser. Eu até vou fazer um comentário, né, professor? Acho que seria mais ou menos de modo muito simples, com esse diagnóstico, esse levantamento, esses dados, não, dá para detectar se tem uma incidência muito grande de doença, então por que daquele bairro, que como é que é tratado a água, a alimentação, como é que chega, tudo vai aparecer nesse diagnóstico, né? É possível? Exatamente. Exatamente. Tem casos mais graves no processo que tem regiões no Brasil que está aumentando o índice de câncer no processo. E ela tem tudo a ver com zona agrícola, principalmente no uso de agroquímico no processo. Assim por diante, existe uma série de situações que há necessidade de levantar esses dados, de poder dar alerta no processo para que evite eventuais desastres maiores sobre isso. E isso, um caso clássico desse que ficou famoso no mundo inteiro, quando teve um episódio, por exemplo, no Japão, que ficou famoso, a contaminação da Baía no Japão, onde uma indústria química estava jogando mercúrio, e ela estava indo para o mar sem tratamento, e os peixes que consumiam com o tóxico, com esse tipo de toxicidade, mercúrio, ficavam no peixe, e você, no Japão, come peixe diretamente no processo, esse tipo de contaminação acabou criando com que tivesse uma série de doenças no pessoal da região, e no qual acabou tendo uma série de óbitos, uma série de situações, e com isso ficou comprovado que era contaminação de mercúrio. A partir desse ponto, dessa situação, acabou gerando no Japão e no mundo inteiro uma série de regulamentação sobre o uso dessa questão do mercúrio. E isso ficou famoso a nível mundial, né? Então, não precisa chegar a esse ponto. Então, se existe algum alerta no processo, a gente tem como obrigação de fazer com que haja esse tipo de posição. Então, se um hospital não tem esse processo, esse mecanismo,
A Secretaria de Saúde, através de convênios com universidades, faculdades, deveriam estar fazendo esse tipo de levantamento para que tenha uma postura melhor sobre a avaliação da saúde no seu município. E isso, infelizmente, não tem tido esse tipo de trabalho, né? Caso contrário, um hospital qualquer queira fazer isso no processo, também seria bom, que seria muito importante para que haja uma troca de sinergia de informação entre os diversos profissionais de saúde, de tal maneira que, com isso, haja um tipo de nivelação de informação e conhecimento que possa estar investindo em outras unidades no processo. Isso tem vários graus de participação, tá? Pode ser simplesmente dado estatístico de informação do processo, pode chegar através disso no desenvolvimento de novos produtos e pesquisas, desenvolvimento de novos medicamentos e tratamento alternativos no processo, assim como pode gerar a adesão de outros segmentos, vamos supor, na área de informática, TI, eletrônica, um monte de coisa, e desenvolver novos equipamentos, materiais para o processo. Então, o desdobramento desse mecanismo é enorme, né? Recentemente começou a aparecer na mídia eletrônica, por exemplo, no Facebook da vida, uma série de trabalhos em relação à leitura do pé, da sola do pé das pessoas, né? Estavam fazendo propaganda toda hora. Então, essa técnica, por exemplo, é uma técnica milenar dos chineses há mais de 3.000 anos no processo. Isso está chegando agora nesse mecanismo. Então, é só um princípio dele só. Assim como você tem a leitura da sola do pé, e também poderia estar fazendo isso um novo tipo de dado estatístico de evolução para poder fazer novas recomendações. Então, o avanço da área tecnológica no processo, para poder cada vez mais procurar soluções mais baratas e eficientes no processo, é a corrida geral de todo o pessoal. E nisso você não tem um centro de referência, um centro de apoio que me dê esse tipo de suporte no processo, vai ficar na ideia de algum médico, algum profissional da saúde, e o coitado vai ficar tentando botar isso no mercado de alguma forma e acaba simplesmente desgastando e não conseguindo obter os resultados. Então, o centro de referência tem esse objetivo também, no sentido de ver novas opções de trabalho, novas soluções no processo, de tal maneira que possa ser encampado isso e ofertado ao mercado com outras soluções. Então, se ele é equipamento, se é um material fitoterápico, se é apenas um tratamento, como que for, então existe uma variável muito grande para trabalhar. E isso que nós não temos por hábito de fazer esse processo. Então, esse é um dos pontos que o centro de referência teria que trabalhar nesse mecanismo. Em Manaus, por exemplo, nós estamos trabalhando em cima de um centro de referência de saúde lá, mas no sentido de fazer com que haja um tratamento especial para a cirurgia de alta complexidade. Então, como ali está distante de todo o centro no processo, muitos pacientes que têm um tratamento específico têm que ser deslocados para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, coisa parecida. Então, por que não fazer lá uma unidade nesse sentido, para que seja um centro de referência nesse processo? Ao mesmo tempo, nós temos informações que todo mundo, isso na mídia está divulgando. Outro dia eu tinha dados estatísticos bem chocantes no processo, que quase 70% dos órgãos coletados para transplante, por não ter um suporte técnico de captação de órgão, faz com que esses órgãos captados seja perdido e não seja implantado. É uma coisa horrível no processo. Por outro lado, você sabe que um corpo, quando você quer utilizar, né, o potencial dele, tem mais de 70 tipos de órgãos que você pode retirar no paciente e você fazer o transplante disso. Então, não é simplesmente um coração, um córnea só, ou rim apenas da pessoa. Nós estamos falando em quase 70 órgãos. E isso, por exemplo, infelizmente é perdido, né? Então, o centro de referência tem que ser um ponto no qual tem essa visão crítica do processo para buscar soluções
e que hoje não seria possível no dia a dia, como uma empresa ou como um hospital institucional, muitas vezes não tem, no dia a dia não permite fazer isso. Então, como existe, aqui nós falamos outro dia, as comissões dentro do hospital, você tem a comissão de infecção, comissão de alimentação, comissão de óbito, um monte de coisa, essas informações dessas comissões seriam, primeiro, dado estatístico básico que você pode trabalhar já. Então, com isso, o próprio trabalho da comissão, que é obrigatório ter nos hospitais, nós estamos falando em quase 24 modalidades de comissões no processo, conforme a complexidade do hospital. Então, essas unidades seriam um ponto básico desses dados servirem como dados de referência e pode ser trabalhado em cima disso. Então, o próprio trabalho das comissões de saúde dos hospitais serviriam inicialmente para trabalhar com isso. Então, é um conceito que nós temos que evoluir, nós temos que aprender a trabalhar com isso, porque muitos dados estatísticos, muitos dados no processo é muito mal visto, muito mal trabalhado, muito mal colhido e muito mal interpretado no processo. Então, com isso, há uma necessidade de que haja uma linguagem comum naquela unidade hospitalar, de tal maneira que com isso possa estar resultando em dados de interesse público no processo. Então, um centro de referência de saúde seria uma atividade desse gênero, e se ela é um hospital, se é uma clínica, se é simplesmente um núcleo, como disse, informatizado, é um centro de, não de atendimento hospitalar, mas sim só para trabalhar com dados estatísticos no processo, de uma forma virtual, também não tem problema. O problema é que temos que trabalhar com isso, para que com isso possa evitar erros e desgaste muito grande em relação a trabalhar com saúde, porque a falta disso causa um efeito cascata de distúrbio e muitas vezes recursos perdidos sem que haja resolução desse mecanismo. Então, esse é o objetivo do centro de referência. Não é simplesmente ter uma instalação física só, não. É uma atitude de cada um de nós que temos que ter e do conhecimento que a gente tem colocar em prática. Então, aquilo que eu estava falando agora há pouco em relação a doentes renais, tá? Se nós sabemos que o originário disso é de baixa população, de baixa renda no processo, qual é a campanha que está sendo proposta para isso? Que tipo de orientação que deve ser feita, né? Não vamos proibir a comer determinadas coisas, não, ninguém está falando isso. Mas mostrar que, olha, não consuma tanto isso, isso vai te levar a tal mal. Isso vai te causar tal problema no processo. Então, com o tempo, quando a pessoa começa a falar isso, ela se torna mais suscetível ou mais aceitável com essas sugestões e automaticamente, com o tempo, ele vai melhorar e vai reduzir esse tipo de índice. Então, o trabalho do processo de referência é extremamente importante e dedicação pura, não tem outro jeito, porque você vai trabalhar com número e vai trabalhar com dados, muitas vezes, até frio no processo, mas é a base que está dando alimentação do sistema. E no Brasil, né, todo mundo elogia o sistema DataSUS brasileiro, por causa desse levantamento, nesses tipos de trabalho que o governo partiu, colocando essas máquinas para poder funcionar no processo. Mas, infelizmente, no Brasil, grande parte dos profissionais da área de saúde não tem domínio em informática, o que isso prejudica extremamente no processo. Ainda, infelizmente, a nova juventude que está entrando no mercado de trabalho tem um domínio maior, mas ainda grande parte dos profissionais de saúde não gosta e não usa informática, e isso está fazendo com que haja todo esse prejuízo. E o centro também serve nesse sentido de ensinar e responsabilizar os profissionais de que aqueles dados estatísticos têm que ter uma linguagem mais técnica e não, muitas vezes, do ponto de vista que o profissional achou de de certo procedimento. Tem que ser muito mais seco, muito mais técnico e dirigido, de tal maneira que com isso não haja má interpretação nos relatórios e começar a produzir dados estatísticos errados.
Então, esse é um dos pontos chave desse mecanismo. Esse é o ponto da preocupação do centro de referência, tá? Então, da minha parte, é Professor, mais ou menos tem isso. mais uma pergunta aqui, é possível? Pode, vamos lá. Nosso amigo Genaro, lá de Americana, o Hum. envolvimento de uma universidade num centro de referência é recomendável, né, professor? Não só recomendável, é quase que obrigatório, tá? Porque, como eu acabei de falar para vocês, as faculdades, as universidades, o centro universitário, têm por obrigação, e o MEC avalia, pesquisa e extensão comunitária. Então, os alunos, inclusive, têm que fazer TCC. Então, é exatamente esse é o ponto que deve usar essa massa de gente nesse sentido, para que não fique comprando trabalho de TCC por aí, ou fazendo pesquisa de sexo de anjo que não serve para nada no processo. E no sentido de fazer esse tipo de avaliação, de fazer esse tipo de procedimento. Então, a relação entre a academia e o hospital, o centro de saúde, ou a Secretaria Municipal de Saúde, é nesse sentido que tem que ser feito. Então, existe essa obrigatoriedade. Nós não estamos sabendo usar isso. Tá? Tudo bem? Ótimo, professor. Até eu fazer um comentário, a região que o Paraná é o estado do sul do Brasil, e a Uhum. região aqui é o centro, é o oeste do estado do Paraná. Aqui tem uma incidência, antever os comentários, estou aqui há muitos anos, Uhum. questão do número de câncer. Então, Sim. há um perímetro aqui de 500 quilômetros para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste. É. É tudo agricultura que foi desbravado provavelmente no início de 1970. Daí, Isso. algumas pessoas, então, eu acho que aqui, ouvindo, aí, parando para Uhum. pensar, seria excelente um centro de Sim. referência para descobrir só, já comentou ali, acho que foi o Uhum. Farney, alguma coisa nisso aí, o porquê de Uhum. tanto isso aí. Pelo menos ia Exatamente. tentar evitar como é que continuássemos errados se estamos fazendo, Uhum. né, professor? Exatamente. Existe um trabalho desse agora, por exemplo, um alerta que foi dado na região do Mato Grosso também nesse processo e Goiás também, né? Que também estão com dados estatísticos meio assustador no processo. Isso é próprios médicos que trabalham com a área de oncologia, eles tomaram a iniciativa e estão começando a denunciar esse procedimento, tal é a quantidade de pacientes que está gerando esse processo, tá? Então, existe esse movimentação também, né? Tá? Bom, deu para ter uma Ok, ideia, mas professor. hum, De, de, vamos lá. desculpa, professor. Próxima semana, o Pode que que é o continuar. tema? Não, a próxima semana, qual que é o tema? O dia 25 agora, a próxima Hum, segunda-feira, é centro de referência. Tá bom, vamos lá. Vamos brincar um pouco, né? Sim. Lazer também, como nós estamos falando, ele faz parte do direito social do cidadão brasileiro, está na Constituição, inclusive. Não é questão de ser uma frescura, de que lazer é uma frescura para quem não tem o que fazer, né? E sim um direito constitucional do cidadão brasileiro, que hoje muita gente confunde, né, uma bela de uma sentada no botequim para tomar uma cerveja como se fosse um lazer no processo, né? Não estamos falando desse lazer. O pessoal tem uma confusão muito grande. Ah, vou pescar, não é lazer. Não, 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 não. Esse é lazer que nós estamos falando, não. Falei, né? Então, existe uma necessidade de a gente explicar também, tá? Esperamos que com esses depoimentos que a gente está fazendo possa contribuir a visão, melhorar a visão das pessoas nas atividades a serem feitas, que muita gente reclama que não tem o que fazer, não tem o que fazer muitas vezes, e nós estamos mostrando para vocês um mundo de negócios que existe e muitas vezes não é olhado de uma forma com o cuidado e atenção necessária. Então, a nossa live não tem só a função de mostrar o terceiro setor, mas sim, né, como é que são os conceitos nossos e nossos cuidados que temos que ter em função disso. Então, só agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse processo e agradecer a você também, Avimari. Vamos lá, tem mais coisa através da próxima semana, tá bom?
Ok, vamos lá. Um abraço a todos. Obrigado pelas referências aí no chat. E estamos firmes, cada vez aprendendo mais. E obrigado, senhor, do fundo do coração, pelo aprendizado, professor. Tá bom. Obrigado a vocês aí. Até mais. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite.